E aí, pessoal, eu sou Afonso, do terceiro ano B. Junto com os meus colegas de classe, a Cássio, a Amanda, o Michael e o Edson, fiquei responsável por elaborar questões relacionadas à influência da física clássica na filosofia e depois redigi-las a um profissional da área. Aqui eu estou com o professor Gibson Dantas, que é graduado em História e Direito e pós-graduado em História Afro-Brasileira e História do Brasil, e ele vai ajudar a gente a realizar esse projeto. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui a Afonso e também aos demais do grupo e falar que fico muito contente pelo convite do pessoal da EREM, né? E estou aqui à disposição sempre a ajudá-los e posto a responder essas perguntas que a partir de agora serão proferidas pelo meu companheiro aqui, Afonso. Vamos lá. Então, vamos para a primeira pergunta, que é: quais as características básicas da física clássica na filosofia? Então, Afonso, considerando que a física ela sempre esteve associada à filosofia natural, desde a antiguidade até os tempos mais recentes, a gente pode considerar que a filosofia da física, a filosofia voltada à física, seja a mais antiga disciplina filosófica da história. A reflexão humana sobre o mundo físico precedeu historicamente a reflexão sobre a natureza de nossos próprios pensamentos e da nossa interação social com outros seres humanos. No entanto, como eu falei, que a filosofia, a física, ela seria a disciplina que a gente poderia considerar a filosofia, a física mais antiga da história, né? Mas, no entanto, a filosofia da física como disciplina, ela surge durante o Renascimento e começa a ser aprofundada durante o Iluminismo. A física clássica, na filosofia, ela tem um caráter mais epistemológico com o avançar dos séculos. A partir do fato, na visão de vários cientistas atuais, as considerações filosóficas sobre a ciência e a física não implicam na influências diretas em suas atividades ou método de trabalho como cientistas no dia a dia. A filosofia da física ela vai envolver combinações de assuntos conceituais, metodológicos, epistemológicos e até mesmo metafísicos. Vamos à segunda pergunta. Quais as características clássicas do pensamento cartesiano? Quando pensamos em pensamento cartesiano, na nossa cabeça já vem o pensador Descartes. E esse método cartesiano, ele seria um instrumento que, bem manejado, levará ou leva o homem à verdade. Esse método consiste em aceitar apenas aquilo que é certo e irrefutável e, consequentemente, elimina todo o conhecimento inseguro ou as controvérsias. O objetivo de Descartes era de abranger, numa perspectiva de conjunto unitário, claro, todos os problemas e investigações científicas. Para Descartes, nem os sentidos que podem enganar-nos, nem as ideias que são confusas podem nos dar certeza e, portanto, nos conduzir ao entendimento da realidade. Por isso, com a finalidade de estabelecer um método de pensamento que nos permita chegar à verdade, desenvolve um sistema de raciocínio que se baseia na dúvida metódica e que não pressupõe certezas e verdades. Então, como base nisso, a gente pode observar que ele reconstrói o universo da metafísica clássica com a ideia que a essência do ser humano estaria voltada ao pensamento. A próxima pergunta é: de que forma o Renascimento e o Iluminismo influenciaram no ramo da física clássica? Falando sobre o Iluminismo, podemos observar alguns pensadores importantes. A gente pode pegar pensadores como Descartes, John Locke e também Isaac Newton. E esses pensadores iluministas, né? O iluminismo é uma corrente de pensamento que prevaleceu na Europa durante o século XVIII, denominado de século das luzes. Por que século das luzes? Porque a Europa, né, estava saindo de um período chamado Idade das Trevas, Idade Negra, Idade Escura, como alguns autores mencionam. Esses pensadores começam a ter acessos aos conhecimentos que até então estavam guardados pela Igreja Católica
nesse período chamado de Idade Média. Esses filósofos, essas novas pessoas que estavam tendo acesso a esse conhecimento obtido através desses estudos, eles são chamados de iluministas, e eles defendiam o predomínio da razão sobre a fé, e acreditavam que o progresso e a felicidade seria o caminho traçado para a humanidade. O movimento iluminista, ele originou-se no renascimento cultural, científico e artístico, como eu já falei aqui no começo dessa resposta, que foi um renascimento onde as pessoas começaram a ter acesso às informações que até então passaram 1000 anos nas mãos da igreja. E para o iluminismo, Deus não está somente naquela figura que a igreja retrata. Deus está na natureza e também está no homem, podendo ser descoberto pela razão. Assim sendo, a igreja não exercia o papel fundamental para a salvação da alma. Os filósofos iluministas, eles defendiam a liberdade de expressão dos cidadãos, a liberdade religiosa, e acreditavam que todos são iguais perante a lei e que todos têm direito de defesa contra o abuso da autoridade. Em destaque, na física, esses filósofos, eles foram fundamentais para a importância da mudança da mentalidade da sociedade europeia naquela época. E a partir dessas ideias iluministas, a física, como todas as ciências que estão voltadas a esse tipo de acesso de conhecimento, principalmente os pensadores franceses, eles aprofundaram e divulgaram a corrente do pensamento iluminista pelo mundo, influenciando diretamente a Revolução Francesa, que foi um marco na ruptura da antiga sociedade que vivia ali um antigo regime na França, que era uma monarquia, tendo esse rompimento e surgindo aí uma nova forma de governo. A próxima pergunta é: por que a maioria dos filósofos não seguiam as tradicionais crenças religiosas europeias do iluminismo? Olha, Afonso, essa pergunta eu poderia te responder fazendo uma síntese em uma frase só: o porquê que esses filósofos eles não seguiam as crenças religiosas, não é isso? Mas eu vou tentar dar um embasamento melhor à sua resposta e falar se eles seguiam ou não a religião tradicional europeia, que é o catolicismo, em si, ali saindo da Idade Média até o período moderno. A Igreja Católica era bastante poderosa na época, como atualmente mas não comparando como já foi um dia, como na Idade Média e no começo da Idade Moderna. O iluminismo ele acaba que alcançando seu ápice na França, e em meados do século XVIII, em Paris, que é a capital da França, ele começa a ser um local de encontro de pensadores da época, e os críticos sociais eram representados por esses filósofos. Esses filósofos eles tentavam aplicar a razão em todos os aspectos da vida. Eles se opunham aos ideais de monarquia e do direito divino, e também protestavam contra os privilégios que tinham o clero e a nobreza. Sendo que o clero e a nobreza, eles tinham bastante privilégios, mas eram os que menos pagavam impostos naquela época. Então, respondendo à pergunta em si, se eles seguiam ou não seguiam as tradicionais religiões europeias, na época, no período iluminista, eles não seguiam essas tradicionais crenças religiosas europeias. Eles baseavam seus conhecimentos na lógica e na razão, e não nos ensinamentos da igreja. Tinha uma grande parte que era ateu, não acreditava em Deus, mas a grande maioria deles acreditavam em Deus, porque a igreja ainda tinha bastante influência na época. Mas eles rejeitavam os rituais da igreja e a autoridade do clero. Vamos para a última pergunta, que é: qual a origem do positivismo científico e de que forma ele influenciou na física clássica? Olha, sendo a última pergunta, eu já vi que suas perguntas são de forma cronológica, você veio falando da origem da física e a filosofia.
falou também dos iluministas, dos pensadores, e a gente vai ver agora aqui com essa pergunta da origem do positivismo científico e como ela influenciou na física clássica. A gente vai ver que uma pergunta vai levando a outra, né? O positivismo, ele descende do iluminismo e surgiu como reação ao idealismo. O século XIX é uma época das maiores descobertas no campo empírico, fruto do positivismo e dos seus seguidores. O positivismo, ele tentou ser a solução para os problemas socioeconômicos da época e efetivava o pensamento positivo, baseado nos fenômenos naturais e nas suas propriedades e relações. As ciências exatas eram tomadas como modelo de toda a atividade teórica e prática. Positivismo positivo. Positivo o que seria o positivo? Positivo é aquilo que é real. Positivo é aquilo que é provado cientificamente. Positivo é aquilo que é comprovado com instrumentos, tendo como exemplo o microscópio e o telescópio, entre outros. O positivismo, ele procurava o como as leis e não o porquê as causas filosóficas, como por que Deus existe, a natureza, etc., dos fenômenos. Assim, por exemplo, lá na antiguidade podemos observar uma mudança de pensamento com esse período mais moderno, com essa idade moderna. Lá na antiguidade, Aristóteles falava e se perguntava qual a causa, qual a queda dos corpos. Já Galileu, com a mudança de pensamento, ele se perguntava qual a lei da queda dos corpos. Então, qual a causa e qual a lei? Já tem uma mudança de pensamento em si. E isso é chamado de positivismo. O positivismo, ele acreditava na possibilidade da redução de todos os fatos sociais e humanos e as leis científicas. Com isso, acreditavam na possibilidade da síntese e de todo o conhecimento humano. Acreditavam que poderia ser a sociedade. Eles acreditavam que a sociedade e a história poderiam ser governadas por leis científicas. Com isso, o entendimento dessas leis permitia um desenvolvimento social, histórico, passível da gestão científica. Fechando essa linha de raciocínio, a gente vai ver que no século XVII a física vai influenciar Galileu e Newton. Eles se tornam positivistas, né? E qual a maior consequência do positivismo na física? Seria o encontro de mais experimentos. Então é isso. Fica aqui o meu muito obrigado ao professor Gibson pela disponibilidade em ajudar a gente nesse projeto. E é isso. A gente tem que estudar sempre a filosofia. E fiquei bastante feliz pelo convite e pelo conhecimento que essa nova pesquisa me trouxe, né? A filosofia e voltada à física. Eu espero ter ajudado de alguma forma. Obrigado aí pelo convite e qualquer coisa pode chegar. Tamo junto.